Meus irmãos, vamos nesse momento, aproveitando sob a proteção dos nossos amigos espirituais, iniciar uma reflexão para que possa nos ajudar no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento à procura da nossa felicidade. O item que nós vamos refletir hoje é obediência e resignação. Ele está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, no capítulo 9, é o item 8. Toda vez que a gente vai estudar um texto, a gente precisa inicialmente tomar alguns cuidados com algumas palavras. Por exemplo, obediência e resignação. No dicionário, elas têm um significado comum, é uma palavra de uso comum, não é? Já na doutrina espírita, o significado vai além. O dicionário ajuda, ele se aproxima, mas nós precisamos entrar nos livros da espiritualidade para a gente fazer uma análise do contexto e ver como é o significado dessa palavra para o espiritismo. Então, obediência no dicionário, o que quer dizer? É assim como se fosse uma atitude de obedecer passivamente. E resignação é submissão a uma ordem, é uma renúncia, né? Para a doutrina espírita, a gente vai ver durante o texto que o significado é diferente, né? Obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Um é a razão e o outro é o coração. Um é o conhecimento e o outro é o sentimento. São aquelas duas asas do conhecimento que nos leva a evoluir, a crescer, para a gente procurar o caminho da felicidade. O que vem a ser razão, né? Para a gente poder entender que a obediência é o consentimento da razão. A razão é um guia poderoso que temos desprezado muito. A humanidade hoje em dia, ela tem ausência de valores. Nós estamos vivendo esse momento onde tudo pode. Mas o Espiritismo, ele caminha de outra maneira. Para o Espiritismo, nós temos que agir, né? Através deste pensar, através da razão, através do raciocínio e através da nossa vontade. Nós vamos escolher qual atitude, qual seria a nossa ação. Por exemplo, a razão me diz, não pode fumar porque faz mal à saúde. Isso é a razão. Ela está esclarecendo, ela está me ajudando a raciocinar no certo. Eu tenho a liberdade, a livre escolha de aceitar ou não o que a razão está me propondo, né? Então, é sempre um aprendizado aonde eu tenho que procurar o caminho adequado, né? Se eu obedecer à razão, então eu vou estar caminhando para as coisas certas. Se não, eu estarei obedecendo à vontade dos meus impulsos e das minhas paixões primitivas, o que vai ser um pouco complicado se eu fizer opção pela essa segunda decisão, né? Contrária ao que a razão está me propondo, né? Então, obediência e resignação.
aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos mostra, através da instrução do Espírito Lázaro, que a obediência, que é então a aceitação pela razão, ela vai mostrar que é possível ser feliz relativamente através do mundo, mesmo sendo do mundo de provas e expiações, né? Se eu fizer opção para estar trabalhando essa razão, de que maneira? Estudando, né? Então o estudo ele é importante para que a gente vá iluminando devagarinho essa razão, né? Porque a vontade ela se apoia na razão, né? E é essa vontade de querer acertar, de querer progredir, é que vai me levar a um caminho melhor. Porque a nossa vida material, ela é um meio para o meu crescimento, para a lei do progresso. Ela não é um fim em si mesmo, né? Então, é um olhar, né? Não do ponto de vista material, mas é um olhar de um ponto de vista diferente da vida espiritual, da minha alma, né? Por quê? Porque o corpo adoece, o corpo perece. E nós sabemos que a alma é uma aprendizagem, que a alma ela é imortal, né? Então, obediência e razão, aqui no livro, vou dar uma olhadinha, elas são duas virtudes, né? Aqui no item 8, e Lázaro nos diz que a doutrina de Jesus ensina sempre obediência e resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura. Então, são duas virtudes, né? E são virtudes companheiras da doçura. Obediência, obedecer, né? E se elas são virtudes, o que é então uma virtude? É um conjunto de qualidades essenciais do homem de bem, né? É uma conduta moral no bem e habilidade para fazer tudo corretamente. Então, toda vez que a gente lembrar de virtude, a gente vai lembrar de uma coisa boa, um bem. E toda vez que eu faço o bem, eu sinto uma alegria interna, uma alegria de alma, né? Então, essa virtude, ela é sempre doce, como diz aqui, né? Porque ela ativa da doçura. Então, ela é sempre uma coisa doce, ela tem ação, né? Não basta a gente ter sentimento, né? E conhecimento. É preciso que a gente tenha que agir, porque os três componentes da virtude são: você tem o raciocínio, você tem a razão, você tem o conhecimento, depois nós temos aquilo passa para o sentimento e na sequência nós temos que agir. Só pensar, só sentir e não fazer nada, a gente não está sendo virtuoso. A gente tem uma qualidade, eu sou boa, mas se eu não estou agindo, então eu não sou virtuosa, porque para ser considerado uma virtude, eu tenho que trabalhar esses três componentes. Eu vou usar a minha razão, através da minha razão, do raciocínio, eu vou ter uma conduta correta de aprendizagem, de sentimento, de coração, e vou agir em favor, principalmente se for a favor de o outro, do irmão, um sentimento fraterno, não é? Então, a virtude sabe o que fazer, né? Ela sabe, ela tem conhecimento, ela faz e ela age, não é? Bom,
A razão está sempre argumentando, procurando que a gente raciocinar, não é? Para a gente, e a nossa vontade é que vai obedecer à razão. Por exemplo, um pai que quer ter o filho obediente. Como é que ele tem que fazer? Primeiro ele tem que convencer através da razão, né? Qual é a atitude certa para orientar aquele filho, não é? Então, é sempre a argumentação, é sempre a razão no sentido positivo, não é? Aquele filho, ele pode agir ou não seguindo a minha orientação. E na Revista Espírita de Allan Kardec, ele tem uma das revistas tem um artigo muito bom sobre educação moral das crianças. É como ensinar virtude para as crianças. É um artigo muito interessante, porque ele vai sempre insistir, porque é trabalhoso, né? Que a gente trabalhe na razão e nunca trabalhe na punição ou na premiação. Toda vez que a gente estiver agindo, né? Você tem que fazer aquilo, senão eu tiro o celular. Se você não fizer, você ganha um celular. Se eu quero premiar ou se eu quero punir, né? Ele está cumprindo um fato, ele está cumprindo um pedido, mas eu não estou ensinando ele a ser virtuoso. E um outro problema, que para ensinar a virtude eu tenho que ser virtuoso. Eu não posso insistir que meu filho leia, que ele estude, se eu não gosto de estudar, se eu não gosto de ler. Fica mais difícil a minha argumentação, né? Para eu trabalhar na razão e convencê-lo de que ele tem que ser obediente pela razão, né? Foi, vamos dizer, Jesus que tinha todas as virtudes no mais alto grau, todas as virtudes. Ele sempre nos ensinou através da razão, né? Para que a gente, e ele, com o sentimento maravilhoso de espírito puro, né? E sempre agiu naquilo que ele ensinou. Isso que é bonito e isso que é importante e é isso que a gente tem que procurar fazer, não é? Então, eu tenho que procurar vivenciar essas virtudes, porque quanto mais virtude, ninguém nasce com virtude pronta, né? Nós temos lá dentro de nós aquela sementinha que é colocada, que nós é que temos que desenvolver, nós é que temos que acrescentar nas nossas virtudes. Então, a virtude, ela nos transforma a partir do momento, porque a prática é outra, vamos dizer, não falar mal dos outros, é praticando através da razão, que a gente não tem que julgar a vida de ninguém, é que eu vou me tornando virtuoso. E quando eu estiver perto de um grupo e eu colocar em prática que que é uma virtude importante, não ficar julgando as pessoas, e se eu me sair bem, eu já estou treinando para ser virtuoso. Aqui de prova e expiação, no degrauzinho que nós estamos aqui nessa escola, terra, é difícil a gente, de repente, achar que as nossas virtudes, elas já atingiram um patamar elevado, né? A gente tem que se contentar que devagarinho estamos nos esforçando para a gente estar caminhando e se transformando numa pessoa mais virtuosa, né? Seguindo aqueles componentes. E a resignação, lembrando um pouquinho que resignação é a gente trabalhar
então a outra asa, não é? Porque nós estamos falando de obediência e resignação. Obediência é a razão, é o conhecimento, é o raciocínio. Coração é sentimento honesto, colocar para fora aquilo que eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo alegre, eu estou me sentindo feliz. É quando eu digo, sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Dita do coração, ela é uma virtude. Mas, se não for do coração, ainda estou usando aquelas palavras ainda de uma maneira externa. Eu não interiorizei ainda o que é essa virtude. Estou a caminho dessa aprendizagem, né? E a gente vai enfrentando as nossas aflições, as nossas dificuldades, sempre com resignação, né? Resignação é uma aceitação, né? Mas é uma aceitação do coração, não como aquela palavra do dicionário. Resignação no dicionário, ele está querendo submissão, uma coisa passiva. Eu aceito porque é mais cômodo, eu não tenho tanta coragem, não me esforço tanto, então eu acabo aceitando. Olha como é diferente quando a gente faz uma leitura para entender o que é resignação. É aquela aceitação do coração que me deixa aqui feliz e que me traz toda essa felicidade, né? É o crescimento da minha alma, não é? É uma alegria da alma, não é? A gente passa por uma dor, por uma aflição complicada, por uma doença, perda, problemas familiares, um câncer, a gente procura a medicina, né? Procura a ciência. Vamos fazer o tratamento, vamos nos curar. Mas se a cura não vem, aí nós temos que nos resignar à vontade. Que vontade? A vontade de Deus, quando nos ensina que somos responsáveis pelos nossos problemas criados anteriormente ou atualmente, não é? Aquela dor tem sempre uma explicação. Ou eu provoquei antes, ou eu provoquei nessa encarnação. Agora, o resignado que não se revolta, porque quando a gente se revolta é muito complicado, é um problema a mais que nós temos que vencer. Então, quando ele não se revolta, o que acontece? Ele acaba sendo fortalecido pelos espíritos amigos, pelos espíritos bons, que vêm nos ajudar a enfrentar esse problema. Nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, eles estão junto nos ajudando. E quando a gente se revolta, o que acontece? Nós somos influenciados pelos espíritos inferiores, né? E nós vamos, e aquilo fica muito mais pesado, nós vamos ficando mais tristes e vamos perdendo essa alegria de viver. A escolha é nossa, né? Resignados, né, de uma maneira positiva, a escolha é mais leve, né? O equilíbrio é sempre o melhor caminho para a solução dos nossos problemas, né? O orgulhoso e o egoísta, né, são duas pessoas que
tem dificuldade em obedecer. Por quê? Porque para o orgulhoso e para o egoísta predomina aquilo que ele pensa. Ele tem dificuldade de se abrir para essas aprendizagens, para esses ensinamentos. E a gente percebe também que todas as ações que são acompanhadas de vontades para acertar, para corrigir, para nos transformarmos, elas são bem melhores para a nossa lei do progresso. Porque para o progresso se exige esforço e trabalho, né? Quando eu falo muito em obediência, nós temos que lembrar que a obediência se refere sempre à obediência às leis de Deus, né? Ela que vai nos ajudar a encontrar sempre as melhores soluções para os nossos problemas, né? Então, se a gente se manter resignado. Agora, o texto do item 8, que fala sobre tudo isso que eu acabei de comentar, de refletir sobre a razão, né? E sobre também o consentimento do coração, ele diz numa parte que a grande virtude da nossa geração é a atividade intelectual, não é? A nossa atividade intelectual nos leva a conhecimentos, não é? A uma tecnologia que nos impressiona, não é? Agora, nem sempre essa tecnologia ela acompanha também o lado moral, porque parece que também nós vivemos, a humanidade, de uma maneira geral, está vivendo essa indiferença moral. Ao mesmo tempo que o celular, que a tecnologia está nos ofertando muitas vantagens, uma delas nós estamos aqui nos comunicando, não é? A outra são o uso exagerado, não é? Os fakes que aparecem. Então a humanidade está sempre aí, não usando aquela virtude que seria essa atividade intelectual sempre voltada para o bem, porque toda vez que eu falo virtude, eu tenho que falar que é uma coisa boa, que é bem, que é alegria de alma. A gente está vivenciando aí um grande problema, né? E tem uma parte aqui que Lázaro diz o seguinte, que que a humanidade que está em marcha, né? Ela está precisando aí, no sentido figurado, de um chicote, quer dizer, vamos avançar, né? Do lado bom da virtude. E ao mesmo tempo, ele diz, e usar o freio e a espora. Quer dizer, tem hora que a gente avança e tem hora que a gente também tem que aprender a recuar para a gente fazer essa caminhada e sobre essas virtudes que, no meio de tantas outras, né, a gente vai procurar desenvolver. E para terminar a nossa reflexão, no capítulo 6 de Cristo Consolador, vou ler um trechinho que eu achei muito bom para a gente. O Espírito de Verdade, em Paris, 1861, ele diz o seguinte: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Somos nós, pobres de virtudes, ainda em processo de evolução. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Quer dizer,
à medida que nós fomos desafiando as provas, as dificuldades, as aflições, ele nos sugere que nós devemos elevar a nossa resignação, né? Então, se a minha prova estiver nessa altura, a minha resignação está nessa altura. Se a minha prova for um pouquinho mais complicado, a minha resignação, ela tem que aumentar, ela tem que acompanhar a resignação. Não é isso? A prova e a resignação. Que chorem, pois foi a dor consagrada no jardim das oliveiras. Bom, em todas as aflições tem dor. Chore, vamos chorar, porque a dor também alivia, não é? Ela foi consagrada por Jesus, que também passou por essas dores, no jardim das oliveiras, né? É o lugar onde Cristo começa a encontrar as paixões humanas, né? Aí é que ele vai passar pela traição dos apóstolos até caminhar para a sua crucificação. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Então, se a gente começar a trabalhar essas virtudes, né, propostas por Jesus, para a gente caminhar para esta felicidade que ainda é, vamos dizer, parcial, ela não é absoluta, ela é relativa. Nós teremos sempre a ajuda dos anjos consoladores que virão enxugar as nossas almas, as nossas lágrimas. Espero que a gente possa fazer uma reflexão bastante grande sobre a razão e o sentimento, sobre o conhecimento e o sentimento, obediência e resignação.